Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esse grifo, como estais, é nosso. Não tem base no original grego, pode ser que você tenha encontrado alguma versão por aí, mas não está no texto. Vinde a mim o quê? Todos os que estais como? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É óbvio que essa ideia do texto, sim, encontra eco em quando Jesus encontra alguém, ele convida a pessoa do jeito que ela está. Nós encontramos eco no texto, mas o texto não diz isso. Mas a verdade é que todos aqui, vieram a Jesus cansados e sobrecarregados. Vieram a Jesus com lutas, com provas, com traumas, com amarguras, com falsidade, sendo uma coisa na igreja e outra coisa fora. A gente vem do jeito que a gente está no início mesmo. Mas Jesus quer fazer uma obra em nós, não para que permaneçamos do jeito que a gente sempre foi. Toma muito cuidado com a ideia fixa, eu sou assim, eu vou morrer assim. Pode ser que assim morra a morte eterna, inclusive. Não só a morte aqui. Porque Jesus transforma. O que eu quero falar nessa manhã tem a ver com a nossa transformação. Uma igreja transformada, pessoas transformadas, lares transformados, jovens transformados, liderança transformada. A liderança transformada começa quando ela dá o primeiro passo entendendo que liderança cristã é liderança servidora. Você não é líder para dar ordens à igreja e para que as pessoas te obedeçam. Você é líder para servir. Aquele que não entende o padrão de liderança de Cristo fará mais um mal à igreja do que um bem à igreja. Porque nós estamos aqui para servir. Servir não é ser conivente com o erro. Servir não é chamar de certo o que é errado. Servir não é pegar os textos bíblicos mais difíceis e que são provocativos ao pecado e passar por cima deles. É confirmar tudo isso, mas com o espírito de mansidão, com o espírito de Cristo, como servo. João, ele é o único dos apóstolos que vai morrer por morte natural. Segundo a tradição da igreja cristã, do que temos escrito do primeiro e segundo século, todos os demais apóstolos têm morte muito difícil, martirizada, decapitado, queimado. Não foi fácil. E é até racional, lógico você dizer assim, por que eles morreram? Porque eles morreram pela verdade. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Só se dá a vida por uma verdade. E pelo fato deles morrerem pela verdade, o testemunho desses homens explodiu na face da terra. João não vai morrer logo. Até uma certa confusão. Se você acompanhar aquela história, o momento em que Jesus está falando para Pedro apacentar, Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Sim, eu te amo. Aí Jesus fala o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus pergunta isso 3 vezes para Pedro. E Pedro assim fica triste, sabe? E é possível, escute, é possível. Isso não deve te tirar o sono, nem te escandalizar. É possível que havia um pouco de ciúme ali no meio daqueles homens. Quem era o mais querido de Jesus? E tem uma hora que Pedro vê João de longe, sabe? Porque na conversa de Pedro com Jesus, Jesus diz claramente que ele vai morrer. Mas vai morrer firme.
Mas tu vai morrer, Pedro. Pedro, quando entende que a ficha cai, que mesmo declarando amor a Cristo, o fim dele será a morte, parecendo um menino, você tem que ler o texto bíblico e entrar nele. Ele vê João de longe e fala bem assim: ah, é? E ele? Ele não morre não? E é quando Jesus responde assim: o que você tem a ver com isso? E se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte? Depois se criou um conceito de que Jesus voltaria com João ainda em vida. E o Evangelho de João é para aqueles que são bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que não viram, mas apesar disso, creram. A tônica do Evangelho de João, esse João que eu estou falando, é formar o cristianismo para aqueles que nunca vão ver Jesus, mas que terão crer do mesmo jeito que ele, que era o último agora, estava crendo. Que lindo! Que gente! De quem ele era, para onde Deus o levou. Deus quer te levar para lugares maravilhosos. Deus quer te levar para uma profunda paz, para uma profunda alegria. Deus quer encher tua casa de gozo, de harmonia. Mas isso passa pela obra dele. João entende isso, e João revela isso nas suas cartas, não somente no Evangelho. As cartas de João, vamos lá, 1 João, primeiro, segundo e terceiro João, 3 cartas de João. As cartas de João, elas inicialmente fogem do padrão das cartas da época, porque quando você for ler as cartas do Novo Testamento, você vai verificar que elas são endereçadas a uma igreja, a uma família, a um lugar. João não vai endereçar a carta dele especificamente. A carta de João é uma carta a todas as igrejas, a todas. Ele vai lidar com algumas problemáticas que tem a ver com problemáticas da liderança, de falsos mestres, falsos ensinadores que existiam. Mas perceba como aquele filho do trovão foi transformado. Olha só, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão com quem? Conosco. Irmão, como que é a sua comunhão na igreja? Como que é a sua comunhão da igreja? Eu parei de ler, eu estou falando contigo e com você que está em casa. Como que é a sua comunhão? Como que nós nos relacionamos? Qual o nosso desejo? Quanto você suporta uns aos outros? A Bíblia diz isso, sabia? Suportai-vos uns aos outros. Se for dever alguma coisa a alguém, deva o amor. E é fácil passar por cima disso. É mais fácil concentrar naquilo que aparentemente nossos olhos enxergam. Mas eis aqui João falando para as igrejas que seriam igrejas de Deus. Eles deveriam ter comunhão uns com os outros. Eu não falo para ninguém específico, mas eu falo em nome de Jesus. Pare de falar das pessoas para os outros e converse diretamente com as pessoas. Ouça isso em nome de Jesus. Pare de falar das pessoas para os outros e diretamente converse com a pessoa. Que bênção será se você deixar de jogar as coisas assim no âmbito geral e for diretamente conversar com as pessoas como um cristão, com respeito, com amor, mas para ser um instrumento de Deus para o bem daquela pessoa. Isso é comunhão. Isso é comunhão, mas não é só aí. Ele diz: ora, a nossa comunhão
é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eita, se a gente entendesse isso. Eita, se nós entendêssemos isso como um princípio de vida, como um mandamento, de nós termos comunhão uns com os outros, e comunhão com Deus. A irmã Francisca, culto de quarta-feira, eu tinha a chave da igreja, morava perto, chegava cedo para ensaiar. Um som, era uma caixa amplificada que a gente ligava assim, um som, fita cassete, meu irmão, baixo, que rodava assim na canetinha para colocar no ponto de novo. Lembra desse negócio? Para colocar no ponto você fazia assim, misericórdia, como eu estou antigo. Mas é isso mesmo, a gente rodava a fitinha, colocava, às vezes quando saía do lugar a gente tinha que abrir, era um trabalho que dava aquilo. Eu ia cedo para ensaiar e para garantir que a fita BASF, que era a melhor que tinha, não fosse mastigada pelo som, aí deixava no ponto tudo certinho. No culto de quarta-feira eu cheguei, a irmã Francisca chegou também bem cedo. Eu estava ensaiando e ela, vem cá filho, Jansen vem aqui. E eu continuei cantando, eu queria terminar o hino, porque eu estava ensaiando. Mas ela não queria que eu terminasse, ela queria que eu atendesse na hora. Ela falou, vem aqui. Eu, tá bom, desliguei o som, fui lá, sentei do lado dela. Quando eu sentei do lado, ela me falou o seguinte, sabe a família do João? O João era um rapaz que se batizou, dirigiu o nosso clube de bravadores e foi embora para São Paulo. E a família nunca quis saber da igreja, né? Da palavra. E eu falei, sei. Eles aceitaram o estudo bíblico. Eu falei, mas como você conseguiu, irmã Francisca? Eu levei um bolinho, levei um segundo bolinho. No terceiro bolinho eu falei, irmão, vamos estudar a Bíblia com a gente. Aí eles aceitaram. Aí vocês vão lá. Amém. Vamos? E fomos. O pai do João foi batizado, inclusive, na igreja. Mas naquele dia, depois que ela disse isso, com muita tranquilidade, com muita serenidade, falando da alegria dela em mais uma família receber a palavra de Deus, ela olhou para mim e morreu ali. Foi bem chocante, que eu estava só na igreja, era um culto de quarta-feira, e ela caiu nos meus braços, eu segurei, e aí foram chegando mais algumas pessoas, e a gente tentou socorrer, mas essa guerreira de Deus descansou com tanto desejo de servir a Deus. A última palavra dela, a última ideia que saiu dela, preocupação com as pessoas, preocupação com o próximo. Sabe, não é uma igreja egoísta que só olha para si, é uma igreja olhando para fora, olhando para as pessoas, vizinhos ao nosso redor sofrendo. Às vezes é mais fácil evangelizar longe do vizinho, porque a gente tem vergonha deles. A gente já teve tanta treta com o vizinho, que a gente está com cara difícil de encarar, então você vai lá para longe. Mas os nossos vizinhos geográficos são a nossa responsabilidade. Eu confesso aqui meus erros, porque eu não consigo às vezes avançar além de pensar. Mas quantas vezes eu já me vi achando que a gente podia juntar a gente aqui e lavar essas lojas do povo aí, um dia limpar as mesas para eles, fazer uma faxina para eles, fazer por fazer, sem cobrar que tenha que vir para a igreja, fazer por amor mesmo. Eu lembro da experiência que o Adeides falou para mim quando ele estava construindo aqui, que ele começou a almoçar com alguém aqui próximo. E é naquele almoço que ele tem que a pessoa passou a conhecer a igreja. Porque se ele não vai ali para almoçar com ela, para ter o contato, para conversar, gente, que diferença vai fazer nossa igreja para os vizinhos se fechar essa igreja hoje? Eles vão dizer assim, nossa, ai que dó que aquela igreja foi embora, gostava tanto. Ou nós somos apenas aqueles que chegamos, entramos e saímos?
eu peço o Espírito Santo em mim, para que eu seja mais parecido com a irmã Francisca. E eu queria que você entendesse que se preparar para o tempo do fim é deixar que Deus molde sua vida, lhe transforme de trovão em discípulo amado, e alguém que vai estar aqui para servir. Para servir. Eu faço por amor a Jesus. Vamos juntos desse jeito. Para isso, teremos que confessar a Cristo nossos pecados, porque não há união entre o santo e o profano. E eu sei que eu falo para pessoas pecadoras, porque eu sou um deles. Então temos que continuar orando, pedir forças a Deus, tomar atitudes, fazer escolhas em Deus, melhores, de mudança, que nos levem para a luz e nos afastem das trevas. Quer você essa manhã se afastar das trevas e vir para a luz? Quer você em casa se desvencilhar de vez as trevas e se entregar a Jesus, vindo para o Mestre, vindo para Jesus? E você olhando para a sua vida lá atrás, tendo até vergonha dela. Eu tenho vergonha da minha vida, eu não quero nem falar sobre ela, não me interessa, não me importa. Eu tenho a vergonha do que eu já fui. Aí agora, Jesus fala assim: você é meu amado, você é minha amada, mas permaneça em mim. A gente tem que permanecer em Jesus, e permanecendo nele, nós vamos cumprir essa visão de Ellen White. Milhares abrindo as Bíblias nos lares, milhares de lares abertos. Eu acredito que isso vai se cumprir, e eu espero que Deus possa me usar.